5 atitudes, 5 comportamentos que depois que eu assumi pra minha vida, ela mudou por completo e eu acredito que todo homem deve ter. E aí, seus lindos! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Mais um videozão começando. Hoje eu tô com esse tema, fiquei com isso na cabeça a semana toda. Conversei com algumas pessoas, enfim, entre uma coisa e outra, eu fui ligando os pontos, fui vendo algumas situações acontecer e eu entendi algumas queixas de algumas mulheres e entendi algumas queixas de alguns homens e resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque eu entendi que tanto na queixa de um quanto na queixa de outro, o que acontece são crenças, né? O que acontece são comportamentos, o que acontece são atitudes e de pessoas diferentes. Então cada um vai defender, né, o seu tema, a sua tese aí, né, o seu jeito de enxergar e ver o mundo. Porém, contudo, entretanto, eu resolvi listar nesse vídeo essas 5 atitudes, esses 5 comportamentos, baseado para o mundo masculino, né? Mas eu acredito que serve para um monte de gente, mulheres, para homens, enfim. De forma geral, acredito que esses comportamentos ajudam e muito todo ser humano. Mas, por que eu pensei nisso? Baseado no que eu estava ouvindo por aí, eu entendi que algumas coisas mudaram na minha vida, foram transformadas a partir do momento que eu tomei certas atitudes. E aí, ouvindo a reclamação das meninas, ouvindo a reclamação dos meninos, eu falei, tá aí. Como eu parto do princípio de que nunca é um, é outro, e sim sou eu, né? Eu aprendi isso, né, nos cursos por aí que eu fiz, que sou eu que tenho que mudar, né? Nunca é o outro. Eu que tenho que ver aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer para contribuir com o outro, para que ambos possam, enfim, mudar e, sabe, um ajudar o outro, e aí cada um ser feliz da forma que dá, mas se for em conjunto é muito melhor, né? Porque nós nascemos para viver em comunidade, nascemos para viver entre as pessoas, né? Para nos relacionar. E quando a gente faz isso com inteligência, a gente se dá muito melhor. Então eu listei esses comportamentos aí que eu observei na minha vida, né? Ouvindo a queixa das meninas, eu falei, cara, eu era assim em alguns momentos, então eu vou dar uma dica pra rapaziada. Mas, como eu disse, serve de forma geral, tá? Então, vamos lá. 5 coisas que eu mudei na minha vida. A primeira delas, eu não era uma pessoa muito proativa, tá? Eu era uma pessoa cheia de crenças, cheia de valores e impossibilidades emocionais, tá? Eu acreditava que eu não era capaz, eu acreditava que eu nunca ia encontrar alguém pra me amar como eu era, eu nunca acreditava que eu ia encontrar alguém que me amasse ou que de alguma forma sentisse algum tipo de atração por mim, enfim, seja emocional, seja sexual, seja de relacionamento, seja de qualquer forma for, eu não me sentia essa pessoa que se valorizava, tá? E depois que eu fui fazer alguns cursos, que eu entendi certas coisas, eu entendi que eu era muito passivo, no sentido de eu queria receber, eu queria entender, mas eu nunca busquei de fato por que isso acontecia. E aí, quando eu entendi que eu poderia ser mais proativo, que eu poderia ir em busca, eu poderia resolver, as coisas mudaram totalmente. Então hoje eu sou uma pessoa que resolvo as coisas, tá? Eu bato no peito e falo, deixa pra mim que eu vou resolver esse negócio aí. E eu acredito que falta pessoas assim, tem muitas pessoas que têm essas atitudes, mas tem muitas pessoas que não têm essas atitudes, seja homem, seja mulher, de falar, olha, eu vou pra cima, eu vou fazer o negócio, eu vou resolver, deixa comigo. Tá? Então, a primeira atitude que eu percebi que depois que eu mudei, que a minha vida se transformou de uma forma assim muito rápida, foi eu trazer a responsabilidade para mim e falar assim, eu sou culpado, eu vou resolver, eu vou melhorar, enfim, e aí depois bater no peito e falar, deixa que eu resolvo, tá? Deixa comigo que eu vou lá e vou fazer acontecer o negócio, vou dar um jeito, dentro das minhas possibilidades, do meu jeito, da minha forma, mas eu vou lá e vou resolver. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui me tornando um cara mais autoconfiante, eu fui me tornando uma pessoa que passou a confiar mais em mim mesmo, né? E entendi que quando eu me dispunha a fazer as paradas aconteciam, tá? E antes não era muito assim, eu acredito, tá? Que era por causa das crenças que eu tinha, de impossibilidades, de rejeições e tudo mais. Mas a primeira atitude que eu mudei, eu acredito que todo homem, todas as pessoas devem ter, é ser proativas, ir pra cima, resolver. Não adianta chorar, porque
só vai, piorar as coisas, vamos pra cima, vamos resolver, tá? A segunda atitude, segundo comportamento que eu assumi, que eu percebi que depois fez toda a diferença nas minhas relações, foi assumir quem eu sou, o que eu quero fazer, como eu quero as coisas. Claro que eu sempre tinha aquele entendimento de que o outro era diferente, e aí eu buscava, junto com a pessoa, ter o equilíbrio. Porém, contudo, entretanto, eu expunha, né, o que eu estava sentindo. E antes eu não era muito assim, eu era uma pessoa mais fechada, eu sofria calado, tá? Então, se eu não falava, a pessoa não tinha bola de cristal para adivinhar, e aí você já sabe o que acontecia, né? Então, assim, depois eu comecei a falar como eu me sentia, como eu via as coisas, eu percebi que as pessoas começaram a entender como eu penso e começaram a me respeitar mais. Então, ser eu mesmo, falar, dialogar, contar, enfim, dizer por que eu acredito nisso, por que isso fazia sentido pra mim, mudou totalmente o jogo, as pessoas começaram a entender o meu lado, tá? E antes eu não era muito assim. A terceira coisa que eu mudei na minha vida foi entender que quando viesse pensamentos negativos, eu tinha que eliminar esses pensamentos o mais rápido possível. Então eu fui aprender ferramentas, fui aprender técnicas que me faziam, assim que surgisse um pensamento destrutivo negativo, eu pensar o contrário e me dispor a fazer, me dispor a não ficar só pensando naquilo, lamentando, e sim fazer o contrário do que eu estava pensando, tá? Então, vem um pensamento, eu já busco alternativas, já busco técnicas e meios para parar de pensar que eu não sou capaz, ou enfim, que não vai dar certo, e focar no que eu posso, focar no que eu tenho controle e resolver a parada e, enfim. A quarta atitude que eu comecei a ter e que eu acredito que todo homem deve ter, toda pessoa, todo ser humano deve ter, é se vestir melhor, andar mais alinhado, fazer exercício físico. Não existe nada mais poderoso que você estar bem consigo mesmo, tá? Então, andar bem alinhado, não que eu andava mal arrumado ou maltrapilho, não, nada disso. Mas eu não tinha muito entendimento de que eu poderia comprar uma roupa com um corte diferente, com uma linha diferente, que se adaptasse ao meu corpo. Fazer exercício físico começou a alinhar mais o meu corpo, e aí as peças se encaixavam mais, enfim, então eu comecei a andar mais bem arrumado, mais alinhado, tá? E dentro desse bem arrumado, bem alinhado, eu posso dizer que o hábito de fazer exercício físico foi o que me ajudou bastante, tá? Então, quarto comportamento aí, andar bem alinhado e fazer exercício físico, foi determinante para que eu pudesse me sentir melhor, me ver melhor e assim ter mais autoconfiança, enfim, fazer as coisas que eu queria fazer. Então eu começava a me ver e falava, poxa, é isso. Eu começava a sentir emocionalmente e perceber emocionalmente que eu estava no caminho certo. E aquilo me dava mais energia, me dava mais vontade. Então eu ia de encontro às coisas para poder alimentar aquele sentimento bom que eu estava sentindo, né? Aquele sentimento positivo que eu estava sentindo, para que acontecesse mais daquilo. Então eu treinava mais, eu me alimentava melhor, e aí eu ia cada vez mais encaixando a forma de se vestir, de me comportar. E isso me ajudou muito e fez toda a diferença. Então, cuidar da minha saúde física foi determinante para que eu pudesse mudar o jogo da minha vida, tá? A quinta e última atitude que eu mudei foi perceber o outro, entender como ele pensava, tentar entender as emoções, tentar conhecer o outro genuinamente. Da mesma forma que eu tenho as minhas emoções, tenho os meus comportamentos, a minha história, as pessoas também têm. E eu vou procurar conhecer a história da pessoa, vou procurar conhecer os gostos, os desejos, os sonhos, os objetivos e vou participar disso, tá? Então, essa quinta atitude, assim, foi essencial para que eu começasse a me relacionar, fazer network, para que eu começasse a conhecer pessoas novas e tentar entender de fato o mundo do outro, tentar entender de fato por que ele pensa daquele jeito, por que ele age daquele jeito e com isso me encaixar, ver onde eu poderia ir, até onde eu não poderia, e entender isso foi crucial para que a minha vida mudasse, né? E para que viessem pessoas fora do meu convívio, fora da minha bolha, e que eu achasse realmente interessante, que eu visse na história dessa pessoa uma coisa interessante. Então, esse quinto comportamento de entender o outro, de buscar saber os valores, os conceitos, as crenças, enfim, a história, foi determinante para que eu pudesse conhecer pessoas novas e pessoas mais interessantes que as que eu conhecia antes, enfim, tá? Então, isso também mudou o jogo da minha vida, tá? Essas 5 atitudes, esses 5 comportamentos mudaram completamente como eu vejo o mundo e os meus resultados. E, como eu falei, conversando com as pessoas, eu falei, eu vou falar sobre isso no canal, vou trazer essas dicas para as pessoas. Se serviu para você, deixa like, deixa comentário, interage. Vamos fazer crescer esse canal, chegando a 5.000 inscritos. E vamos para cima, porque aqui, você sabe que nesse canal
a gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala sobre pensamento, a gente fala sobre atitude, eu mostro o meu dia a dia e dentro disso tento trazer da forma mais clara possível aquilo que eu tô aprendendo, que eu tô buscando, que eu tô pensando e que tá me ajudando a crescer, aprender, evoluir e ser uma pessoa melhor, e quero isso pra você também, tá? Então, vamos junto crescer, vamos junto seguir outros níveis. Se você gostou desse vídeo, se você acha também que essas atitudes são importantes, comenta aí, tá? E se eu não listei alguma atitude aí, algum comportamento que pra você às vezes faz sentido e eu não listei aqui, comenta aí também pra gente poder interagir, tá bom? É isso, se inscreve aí no canal e vamos que vamos evoluir, porque é isso que a gente merece. Você merece ser feliz, não esquece disso e vamos pra cima. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, a gente se vê, valeu!